Olá, muito bem-vindos ao programa Artesanando. Como dizia Sandy Júnior, no outono é sempre igual. As folhas caem no quintal. A bateção continua, gente. A gente está tentando gravar em momentos que não tem bateção, mas infelizmente tem. Então, vamos fazer assim mesmo, ok? Dá uma olhadinha no jardim que eu tenho na minha casa. Não é bonito? Pois é, olha cada planta mais bonita que tem. Só que, logicamente, as plantas vão deixando cair as folhas conforme vão passando o tempo delas, elas caem. E eu guardo as folhas porque eu acho que elas são bonitas. Olha cada folha mais bonita que a outra, gente. Essa aqui é de costela de Adão. Essa é de costela de Adão. Essa é um ficus. E essa ficus, ela é lindíssima. Tá vendo? E eu falei, não posso jogar isso fora. Só que ela tem uma elasticidade, ela é dura, ela é bem resistente. Aí o que eu fiz? Eu peguei uma caixa de MDF como essa aqui é da Casa da Arte, tá? Peguei a tampa e fui posicionando essas folhas com cuidado para não estragar. E com cola branca eu apliquei essas folhas fazendo uma composição aqui. Eu fui posicionando essas folhas aqui e montando um desenho com elas. Enchi a tampa da caixa de MDF com essas folhas. Depois que eu apliquei tudo, elas são rebeldes, elas levantaram. Eu coloquei um plástico em cima e um peso e deixei de um dia para o outro, para que essa folha se acomodasse na caixa. Depois que eu fiz isso, eu passei cola branca, aquela cola branca cascorês, sobre todas as folhas de novo, para dar uma amolecidinha nelas. Coloquei um outro plástico e de novo um peso em cima. E aí, ela ficou desse jeito aqui, ó. Ela deu uma reduzida, ela conseguiu se adaptar, e aí você vai perceber, olha como ficou muito mais vibrante esse tom aqui, como ele ficou muito mais forte. Só que aí depois, o que eu fiz? Eu peguei uma tinta chamada Metal Colors, da Acrylex, e dei umas pinceladas sobre ele. Só para deixar essas manchas de dourado. Tá bacana? Pois é. E aí, essa tinta seca rápido, depois de uma meia hora, eu passei a laca chinesa, também da Acrylex, para deixar esse brilho bem evidente. Na caixa, eu apenas dei uma passada de Betume Colors e um pouquinho dessa tinta Metal Colors também, para poder deixar esse tom meio de MDF, meio de madeira, meio dourado, e finalizei com essa passamanaria aqui da São José, para fazer um acabamento mais bonito, uma vez que as folhas todas estavam meio quebradinhas. E aí essa passamanaria deu um fechamento legal. Usei aqui, nas pontinhas, cola quente. Apenas nas pontas. E no meio, eu coloquei a cola de silicone. Então eu estiquei a passamanaria, colei dos dois lados e depois eu passei a cola de silicone aqui. Mas eu fiquei tão animado com isso que eu resolvi fazer outras coisas da mesma maneira, usando essas folhas. O que eu fiz aqui? Aí, só que eu usei na minha casa. Isso aqui. Eu peguei um pedaço de MDF, algumas ripas daqueles caixotinhos de feira, sabe caixotinho de feira que a gente acha no lixo? Lixei, colei formando uma base e pintei com uma tinta branca só para deixar essa coisa meio patinada, meio provençal, meio desgastada pelo tempo. E colei, aliás, antes disso, eu peguei uma folha como essa, limpei bem, pintei de dourado uma das faces dela e depois passei verniz, tanto na frente quanto atrás, para evitar que dê algum tipo de bichinho, de fungo, só por precaução. E com cola quente mesmo, eu apliquei ali. Olha como o dourado evidenciou, porque a folha é tão bonita, que deixou a folha com um aspecto como se fosse uma folha de ouro. Na verdade, ela só está pintada com essa tinta Metal Colors da Acrylex. Ficou bonito? Outra dica que eu gostei bastante também, é essa aqui. O que eu fiz? Eu peguei papel craft, aquele papel de embrulho,
amassei e colei com cola branca no fundo desse quadrinho que é da Casa da Arte. E aí fiz umas pinceladas de dourado com a Metal Colors. Peguei a folha e pintei de branco com tinta acrílica. E com o Metal Colors eu fiz apenas o meiozinho dela. Como é que chama isso? Como é que chama isso, papai? Esses detalhezinhos aqui. As ranhuras da folha, esses detalhes da folha. Nervura da folha, pode ser? Esse desenhozinho, como se fosse esse esqueleto, eu pintei com o dourado. Só que o interessante é que depois de um tempo, ela ficou como se estivesse meio que oxidado. Ele ficou um pouquinho esverdeado, o que eu achei muito bonito. E aí colei com cola quente e protegi dentro desse quadrinho da Casa da Arte, que tem... Esse é um quadro para scrapbooking, mas eu acabei usando de uma outra maneira. E uma outra peça que eu gostei muito de ter feito também, tanto que estão todas na minha parede, foi essa aqui. O que eu fiz? Eu peguei esse quadro para scrapbooking, que é da Casa da Arte, apliquei no fundo dele um tecido da Dahler, que é esse tecido preto e branco, de flores em preto e branco, e aí esperei secar a cola branca e colei essas folhas, aquelas de plátano, sabe? Aquelas folhas, são muito comuns isso na Europa, no Canadá, mas aqui no Brasil tem bastante, principalmente no sul do país, do Paraná para baixo, tem encontra muito dessas folhas. E aí eu colei ali com cola branca, coloquei um peso em cima, é super importante o peso, porque a folha recebe a cola e a cola tem água e ela começa a ficar amolecida. E aí coloquei o peso para ela poder ficar bem coladinha. E depois sim, pinceladinhas de Metal Colors da Acrylex e aí um pouquinho de spray, verniz spray sobre tudo. Aqui no meio eu peguei uma letra de MDF que é lá da Casa da Arte também, pintei as laterais de cinza por conta do tecido e a parte da frente de dourado para poder fazer esse destaque, uma vez que as folhas tinham um detalhezinho de dourado, eu aproveitei e passei aí também esse desenhozinho para poder ficar mais bonitinho, deixar esse desenho da letra M dourado e o cinza fazendo a contraposição. Ficou bacana, né? Facinho de fazer, você gasta uma merreca para fazer isso. E é um presente incrível que você pode dar, ou pode até também receber uns dinheirinhos, né? Bom, vocês podem acompanhar todas essas empresas que estão aqui junto com a gente, nos seus perfis, nas suas redes sociais. Então, a Dahler, você pode ir lá, dahler.com.br no site e nas redes sociais, e também pelo 0800 643 8800. A Casa da Arte você encontra o site, que inclusive vende pela internet, casadarte.com.br, e também nas redes sociais. A São José, elasticosaojosé.com.br ou nas redes sociais, Instagram e Facebook. E a Acrylex você encontra também no site acrylex.com.br e nas redes sociais. E a gente você encontra aqui sempre. Então, deixa seu comentário, o que você gostaria de ver. E ao invés de jogar essas folhas lindas fora, transforma, muda. Faz uma decoração bem bacana aí para você.